Trump recebe Netanyahu na Casa Branca e diz que Israel aceita um acordo de paz em Gaza. Ron DeSantis afirma que a Flórida prendeu mais de 6 mil imigrantes ilegais em 5 meses. No Brasil, polícia investiga uma morte e 8 internações após consumo de bebida com metanol. O Brasil News começa agora. Boa noite. Nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump recebeu o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Em coletiva de imprensa, Trump disse que eles estão muito perto de fechar um acordo de paz em Gaza e que espera que o Hamas também possa aceitar a proposta. Vamos ouvir um trecho. At least we're at a minimum very, very close, and I think we're beyond very close. And I want to thank Bibi for really getting in there and doing a job. We've worked well together. If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately. And if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it. But I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. O governador da Flórida, Ron DeSantis, anunciou um balanço das prisões de imigrantes ilegais nos últimos meses no estado. Acompanhe no Giro de Notícias. Só na sexta-feira, mais de 350 pessoas foram presas durante uma operação de repressão à imigração ilegal na região central do estado. Elas foram conduzidas por agências locais, estaduais e federais. A ação foi chamada de passagem só de ida. Só no condado de Brevard foram 150 detenções. Os detalhes da operação foram anunciados pelo governador Ron DeSantis durante uma coletiva de imprensa na sexta-feira. Dados do governo dão conta de que em 5 meses foram registradas mais de 6 mil prisões de pessoas que estariam ilegalmente no país. O Departamento de Segurança Interna anunciou o reembolso de quase 30 milhões de dólares ao estado e ainda destinou 1 bilhão e 700 mil dólares para apoiar forças estaduais e locais em todo o país. A Flórida conta com 326 agências autorizadas a atuar na fiscalização migratória. E um professor de ensino médio no condado de Polk foi preso acusado de posse e envio de pornografia infantil por um aplicativo de mensagens. Os investigadores receberam um alerta do Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas sobre atividades suspeitas no aplicativo. Uma investigação apurou que o homem enviou vídeos ilícitos envolvendo crianças entre 6 e 10 anos de idade, além de históricos de conversas e de buscas relacionadas a material proibido. Eric Riro, de 34 anos, foi detido em casa na sexta-feira. O sistema escolar local anunciou a demissão imediata do funcionário. As autoridades seguem investigando o caso com o apoio do Ministério Público para impedir que o professor tenha contato com crianças novamente. E um menino de 12 anos foi detido no condado de Flagler após ameaçar esfaquear outro colega. A mensagem foi feita em um chat em um grupo na internet. Segundo a polícia, ele teria enviado uma foto mostrando uma caixa com 15 facas e um socador de metal, junto com um texto ameaçador. Durante a investigação, o suspeito confirmou o envio das mensagens e disse que fez porque estava com raiva. Com a autorização dos pais, os agentes revistaram uma casa e encontraram material enviado por foto. Ele foi preso na quinta-feira e transferido para o sistema juvenil do estado. As autoridades alertam para a importância dos pais monitorarem os filhos nas redes sociais. E ainda na Flórida, a combinação de 2 tempestades mantém as autoridades do estado em alerta. A tempestade Imelda segue se fortalecendo no Atlântico e traçando rota próximo à costa da Flórida.
De acordo com o Centro Nacional de Furacões, a expectativa é de que o sistema provoque fortes chuvas e ventania, além de ondas e correntes perigosas ao longo da costa atlântica do estado. Isso inclui riscos de inundação costeira. Ao mesmo tempo, o furacão Humberto, de categoria 4, permanece no Atlântico e deve se manter forte nos próximos dias. As ondas e a agitação no mar poderão impactar a costa leste dos Estados Unidos. A combinação das duas tempestades mantém as autoridades em alerta. A seguir, avião faz pouso de emergência em rodovia e causa pânico em motoristas. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. Agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a Polícia Civil investiga a morte de uma pessoa após o consumo de bebida adulterada com metanol na capital paulista. Além de 8 casos de internações, alguns em estado grave, com os mesmos sintomas. Os casos aconteceram entre os dias 1º e 18 de setembro, em São Paulo, Limeira e Bragança Paulista. Uma das vítimas contou à polícia que perdeu a visão após tomar 3 caipirinhas em um bar da capital. Ela teve convulsões e chegou a ficar na UTI e continua em tratamento. O metanol é um álcool usado para solventes, plásticos e combustíveis. Apesar de parecido com a bebida comum, é altamente tóxico e pode causar cegueira ou até mesmo a morte. Médicos alertam que os primeiros sintomas lembram uma ressaca, mas a evolução é rápida e pode ser fatal. Em nota, o Ministério da Justiça considerou o caso inédito e fora do padrão. Já a Secretaria de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos classificou a situação como grave e que pode, abre aspas, evoluir para um surto, fecha aspas. As investigações continuam. E um avião monomotor precisou fazer um pouso de emergência na manhã de domingo na BR-116 em Juquitiba, no interior de São Paulo. A rodovia Regis Bittencourt chegou a ser interditada por algumas horas. Imagens feitas por motoristas mostram o momento em que a aeronave desce na pista no quilômetro 314,
sentido Curitiba. 2 carros estavam bem à frente. Na gravação, uma mulher se desespera. Jesus, socorro! Os carros! De acordo com a concessionária que administra a rodovia, não houve feridos. O piloto contou que o motor apresentou pane logo após decolagem em Vargem Grande e, para evitar uma tragédia, ele decidiu fazer um pouso de emergência na rodovia. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a situação foi controlada rapidamente e que ninguém precisou de atendimento médico. E um incêndio criminoso que destruiu uma igreja evangélica em Sumaré, no interior de São Paulo, é investigado pela Polícia Civil. O fato aconteceu na madrugada de quinta-feira. Segundo os agentes, os criminosos quebraram uma janela e atearam fogo no prédio. As chamas consumiram cadeiras, paredes, instrumentos musicais e equipamentos novos. O pastor responsável relatou que quase tudo foi perdido. E o que chamou a atenção foi a Bíblia dele, que estava sobre o púlpito e permaneceu intacta. Para os membros, o episódio virou símbolo de esperança. Enquanto a polícia procura pelos responsáveis, a comunidade conta com doações para reconstruir o espaço. E o sobrevivente de um acidente no Rio Negro, em Iranduba, no Amazonas, recebeu alta hospitalar. O incidente com uma lancha matou 3 pessoas no sábado, dia 20. Giovanni Gonzaga, de 30 anos, perdeu a mulher de 37 e o filho de 5 meses. Outra vítima fatal foi um homem de 42 anos, piloto da embarcação. De acordo com a polícia, a lancha bateu de frente com uma moto aquática, pilotada por um empresário que, segundo o sobrevivente, não prestou socorro às vítimas. O piloto do jet ski também ficou ferido e passou por cirurgia. A família do empresário disse que, no momento do acidente, ele buscava por um mecânico para consertar um bote que estava à deriva. O homem ainda teria dito que havia se chocado com uma canoa sem iluminação. A Polícia Civil e a Marinha abriram um inquérito para esclarecer os fatos e apurar as responsabilidades. E um homem foi preso em flagrante após uma briga e depois usar um caminhão para invadir um sacolão. Veja. E a confusão que quase terminou em tragédia aconteceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, no fim de semana. Tudo começou após uma discussão entre o motorista do caminhão e um funcionário do estabelecimento. Segundo a polícia, o homem entrou no sacolão com uma barra de ferro e ameaçou pessoas. Em seguida, ele usou um caminhão para invadir o local, destruir a fachada e produtos. 2 carros próximos também foram danificados. O suspeito foi preso pela Polícia Militar e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Mas um exame realizado no Instituto Médico Legal confirmou a embriaguez ao volante. O caminhão e a barra de ferro foram apreendidos. Em nota, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, informou que o motorista prestava serviço para uma empresa terceirizada e foi demitido imediatamente. A empresa também será responsável pelos prejuízos no sacolão. Obrigado, Arlene. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Um tufão passou pelo Vietnã na madrugada desta segunda-feira e deixou rastros de destruição. O tufão Boaloi atingiu o Vietnã nesta segunda-feira, causando a morte de ao menos 13 pessoas e ferindo quase 50. 13 pescadores foram dados como desaparecidos após ondas gigantes atingirem 2 embarcações. Segundo a Agência Meteorológica Nacional, o Boaloi chegou à costa do Vietnã na madrugada, provocando ondas de até 8 metros. Antes de enfraquecer, as chuvas torrenciais, ondas gigantes e ventos fortes causados pela tempestade atingiram casas e deixaram áreas sem eletricidade. Foi aterrorizante. Nos meus 38 anos de vida, nunca tinha visto uma tempestade com rajadas de vento tão fortes. Não consegui dormir porque o telhado de zinco tremia violentamente enquanto minha porta desabava. Foi algo inimaginável.
Já presenciei muitas tempestades, mas em termos de vento, esta é a maior que já vi, devido à força das rajadas. Segundo a Agência de Gestões de Catástrofes, o Boalói danificou quase 250 residências, inundou mais de 1.400 hectares de plantações e bloqueou o acesso a várias regiões. Cerca de 29 mil pessoas foram retiradas das casas pelas autoridades antes da chegada da tempestade. Além disso, centenas de voos foram cancelados ou atrasados e 4 aeroportos foram fechados nas províncias centrais do país. Com uma extensa costa no Mar da China Meridional, o Vietnã é propenso a tufões que geralmente se originam ao leste das Filipinas, país onde, na semana passada, ao menos 10 pessoas morreram após a passagem do Boalói. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.